Eu quero te agradecer muito, Diego, porque eu acho que você tem tentado nos ajudar mesmo, sabe? E assim, muito eficazmente. Eu não é que eu tenha desistido, eu estava desanimado, mas sem desistir. Sabe aquela coisa assim, mais culpada de cair tanto e levantar. Então, quando você abriu o grupo, o chat de não distração, nossa, eu achei aquilo maravilhoso, viu? Tem me ajudado tanto. Eu fiquei de castigo, né? 24 horas. Eu me pus de castigo. Mas eu achei fenomenal. Voltei assim, volto respirando mais firmemente, mais firme no desejo e conseguindo viver, sabe? E estou achando bom porque o meu tempo está maior e eu posso fazer mais coisas sem estar me distraindo tanto. Ô, Leonor, obrigado aí pelo testemunho, né? Esses testemunhos, eles nos ajudam a discernir essas vozes que a gente tem no nosso interior. Às vezes a gente tem vozes falando aqui, "Oh, essa voz é uma voz que eu devo dar atenção, né? É, eu tinha me vindo essa ideia no coração, e eu estava muito envolvido em redes sociais, estava muito bagunçado, né? Parece que eu estou num momento da minha vida de oração, e esse é parte do caminho de santidade, onde acontece uma bagunça muito grande, né? Uma desordem e tudo. Então, assim, eu tava muito desordenado com essas redes sociais, fraco e entrando em muita coisa, eu falei assim, meu senhor. Aí eu tive essa ideia, né? Eu tive a ideia de pôr para todo mundo. Eu lembro que eu não dei muita atenção. Justamente por causa disso, porque a voz parece. Eu estava tão envolvido com outras coisas e muita bagunça, e rede social, e notícia, e guerra, e que é tanto de coisa que eu. Eu não, essa voz falando estava muito baixinho, não estava dando muita atenção para ela. Mas depois essa voz veio de novo, assim, olha. Aí eu lembrei, olha, Santa Teresa falou para a gente dar voz, a gente dar ouvidos a essa voz que a gente tem interior e pôr em prática as coisas. Porque isso acontece comigo, pessoal. E eu creio que vai acontecer com. Eu não consigo falar se é com todo mundo, mas eu acho que se não é com todo mundo, é com quase todo mundo. Quando você começa a rezar, você vai rezando, 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 chega uma hora que Deus começa a falar no seu coração. Nossa, te dá ideias. Nossa, se você fizesse isso. É a hora que você começa a botar essas ideias em prática. Ainda que vai dar errado, não tem problema não. Deixa dar errado. Aí eu pensei, olha, me veio essa ideia. Eu acho que me ajuda e vai ajudar outras pessoas. Vamos fazer. Aí eu coloquei lá. E pelos testemunhos das pessoas lá, tô vendo que realmente, graças a Deus, tá dando muito fruto. Aí que bom que você voltou para lá já. Significa que você já ficou 24 horas sem cair de novo e tá lá. E isso é muito bom. E eu, graças a Deus, eu também. Igual eu falei, tem uma pessoa que eu acompanho no Stories ali do Instagram, e ela é um compromisso que eu tenho de acompanhar essa pessoa. Então eu abro lá o Instagram para acompanhar essa pessoa. E minha esposa também, minha esposa, eu olho lá também, que é a após cuidando da minha família aqui. Então, é os dois que eu tenho no Instagram. Só que aí você vai passando os stories, depois que acaba ele, vem outro. Aí a hora, opa, aqui não, aqui já é terreno proibido, né? Às vezes você até começou a ver, você não precisa se punir, não foi errado, você só, sem querer, passou ali, aqui já não é mais. Tirou ali, pronto, mas graças a Deus eu também, e não é falta de vontade, não, me dá vontade de entrar e de ver algumas coisas, de gastar tempo com isso. Mas graças a Deus eu também, né, tem me ajudado muito o grupo, né? E é muito bom, é melhor ainda para pessoas que estão rezando sempre, né? Ajuda a pessoa a silenciar, né, a ter essa vida interior, é alimentar o silêncio, né, dentro de si. Quanto ao diretor, pessoal, tenham paciência, né? Prefiram ficar sem diretor do que escolher um diretor que, né, que vai guiar vocês para um caminho, né, um caminho ruim. Acho que umas 2 semanas atrás eu conversei com o Diego, né, partilhando um pouco, né? A gente, acho que desde que a gente começou com o
Não é o livro da vida, nem o caminho da perfeição. A Castelo Interior, né? Era anterior. Isso. Então, ali já houve uma virada de chave, né, na minha vida e, consequentemente, aqui na minha família também. E aí eu tomei a firme decisão de partir para a oração íntima, né, com o Senhor, a oração reflexiva. E já faz bom tempo que eu coloquei na minha listinha de orações, né, muitas pessoas me pedem oração, então eu tenho minha listinha e eu coloco lá. Peço um diretor e um pai espiritual. Mas eu particularmente eu prefiro um diretor próximo, que eu possa encontrá-lo pessoalmente, né? Mas eu não sei o que o senhor prepara para mim. Mas ao longo do tempo eu tenho ficado bem tranquilo assim com relação a isso, né? Não tendo a urgência. O meu coração tem a urgência, claro, mas sempre atento, né, ao meu redor. E eu vejo que de fato é difícil achar um diretor espiritual que tem uma vida de santidade, né? Esses dias teve um casal de amigos aqui, eles falando algumas coisas aí sobre um determinado sacerdote, né? E inclusive fazendo propaganda, né, Diego? Tem um projeto aí, né, sobre família espiritual de sacerdotes também, que faz parte do Santo Sonado. E, e o tempo todo falando, não, tem que rezar, né? Porque de fato é difícil achar hoje um sacerdote, um diretor espiritual. Mas a minha alma está um pouco mais tranquila, assim, nos últimos tempos, principalmente depois dos 2 últimos estudos aí, né, o de hoje e da semana passada. Porque eu sei que o Senhor prepara algo para mim, e tem que ser algo bom mesmo, né, eu não quero dar tiro para qualquer lado, assim, sabe? E, e uma outra coisa que eu queria compartilhar, né, não, só para fechar, né, então, assim, eu acho que a gente não precisa ter pressa mesmo, eu acho que a gente tem que colocar isso em oração, fazer, pedir, né, humildemente ao Senhor. No momento que ele achar oportuno, ele vai conceder essa graça para nós. E o segundo ponto que eu queria falar também é sobre a humildade, né? Santa Teresa fala, né, de que a humildade é a verdade, né, Diego? E eu lembro, assim, à medida que eu fui mergulhando no livro do Castelo Interior, eu vi que o Castelo Interior, ele passa pelo autoconhecimento também. E ler um pouco, estudar um pouco sobre os temperamentos ajuda bastante, né? E nessa que eu comecei a me envolver um pouco nesse tema, eu de fato percebi que tenho um temperamento colérico. E o colérico, ele tem muita dificuldade em aceitar a opinião dos outros. Ele pode até aceitar aparentemente, mas lá dentro aquilo fica te remoendo, sabe? E, e eu tenho pedido muito a Deus, eu já falei isso com o Diego também, em particular, que a minha santificação seja a duras penas, se for necessário, sabe? E esse ano tem sido um ano bem complicado, assim, bem difícil, né? Doenças comigo, com a minha família, tratamentos do meu filho, mudança no trabalho, enfim. E tem sido um desafio muito grande esse ano, né? E eu vejo que é uma prova que eu tenho passado. Mas me conhecendo, eu tenho pedido a Deus que me dê situações para me humilhar, que Ele me humilhe mesmo, para eu ver de fato as minhas misérias. E Ele tem atendido isso. Hoje, por exemplo, no final do dia, já tinha passado o horário do trabalho, participando de uma reunião onde até falou, não, Wendel, se você não conseguir participar mais com a gente, tal, fica tranquilo, eu sei que você está mudando de área aí e tal, mas se puder ajudar, e eu fiquei e dei uma opinião lá, em algum dado momento, e todos foram contra a minha opinião, todos, 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 todos. E eu sei que quando acabou a reunião, eu topei com a minha esposa no corredor aqui de casa, falei assim com ela, falei assim, louvado seja Deus, Ele está atendendo meus pedidos. Jesus acabou de me dar uma situação que eu fosse humilhado, sabe? E faz muito tempo que eu não saio de uma situação, de uma humilhação tão feliz, tão feliz. Assim, sabe? Eu vejo que Ele está me concedendo mesmo essa graça para me santificar e tornando isso mais leve, porque, sei lá, um ano atrás, isso para mim, talvez até menos, isso para mim ia doer muito, ia doer muito.
Então, pedir a humildade, né, que o Senhor nos humilhe, é bom para nós precisamos. Para os coléricos, então, nem se fala. Acho que é isso, só uma partilha aí de como Deus tem atendido meus pedidos aí. O Wendel falou aí, né, da questão da humilhação, que acaba que, né, é humildade também, tudo. E que ele está pedindo isso como um caminho de santificação. Me corrija aí, Wendel, se eu entendi errado. Mas a minha pergunta, Diego, é o seguinte: ele está pedindo isso para ele. Bacana, nobre, a gente precisa pedir a Deus também para nos ajudar nesse caminho de santidade. Mas a gente pode pedir também para outras pessoas? Para Deus mudar o coração de outras pessoas? Olha, É nesse sentido, assim, de tocar o coração entendi. das pessoas e deixar esse coração mais leve, menos, como que fala assim, com menos rancor, com menos mágoa. Eu tenho rezado muito para algumas pessoas nesse sentido. Eu vou responder um pedaço aqui, Wender, se você quiser depois completar. É, claro que pode, você pode rezar pelas pessoas. Eu mesmo já rezei muitas vezes para as pessoas, para que Deus haja nas pessoas, nem que seja Sim. paulada nelas também, entendeu? Eu falo para mim, ó, que eu seja santo, nem que seja a paulada, mas ela também dá paulada, quebra o coração daquela pessoa, porque se ela não tiver o coração Pois quebrado, ela não vai ser santa, entendeu? Então, assim, e não sou eu que vou julgar qual é o pau que Deus vai usar para sim, bater naquela pessoa, entendeu? é, Então, assim, é. Deus é que vai selecionar o porrete. Eu só falo, Senhor, quebra o coração dessa pessoa aí, faça o que for preciso para essa pessoa acordar. Pois Essa, é, essa pessoa também tem a vocação para santidade, não é só eu e só aquela turma que está ali no WhatsApp. Tem um pessoal lá fora que também, todo mundo foi feito para ser santo. Então, mete porrete lá. Humilha ele também, né, Wendel? eu não falo para humilhar, mas eu estou pedindo muito para Deus, assim, quebrantar o coração da pessoa, que é uma pessoa que, quando eu estou pedindo, é porque é uma pessoa muito querida, que eu gosto muito, assim, eu vejo que está entrando num caminho, assim, tão desvirtuado por conta de orgulho, de vaidade, então é nesse sentido, sabe? Eu fico olhando assim, e fico assim aflita de ver que a pessoa pode começar a colher maus frutos mesmo, sabe, para a vida. O que eu ia comentar é que, assim, há diversos tipos de pessoas, né, Maria Carmen? Sim, Algumas aprendem na paulada mesmo, né? Aí, como disse o Diego, o tamanho do porrete, a intensidade da força, Deus é que sabe, né? E outras é, também são quebradas pelo carinho, pelo acolhimento, às vezes, né, até pelas consolações que Deus dá, né? Às vezes está lá no retiro, ou escuta uma pregação, se sente emocionada, e aí, então, assim, depende de cada pessoa, né? é, Mas pedir para Deus a quebrantar o coração, como diz o Diego aí, é louvável. Eu tenho muito isso comigo, assim, de intercessão, sabe, de rezar pelas pessoas. E às vezes eu peço também, assim, para corrigir, mesmo que seja a força, né? Mas é que Deus sabe realmente a intensidade, como que ele vai claro, bater, digamos assim, né? é, Mas no meu caso, assim, Maria Carmen, é porque realmente eu preciso muito, é uma dificuldade muito grande minha de, por exemplo, no trabalho eu me forço mais a ter que ficar calado, né, mesmo quando, ou me conter quando as pessoas não concordam com alguma ideia minha. Por quê? Porque eu preciso do trabalho. Já na vida pessoal, eu não tenho essa dependência, digamos assim, então aham, fica mais difícil, né? Então, por exemplo, minha esposa, minha mãe, meus irmãos, meus filhos sofrem um pouco mais. Mas eu tento também aqui, né, trabalhar isso. Mas, de fato, no meu caso, eu entendo que a minha santificação tem que passar pela humilhação. Eu lembro que o Diego falou dentro do curso lá do Castelo Interior, gestos simples, eu lembro direitinho ele falar assim, às vezes você ir com, como é que fala? Uma parte da roupa, em vez de ir para dentro da calça, para fora da calça,
o bolso da calça para fora, tipo assim, pequenos gestos, né? Não que precise provocar isso, mas eu quero dizer assim, às vezes são essas coisinhas que, poxa vida, olha como é que eu estou vestido, o povo está me zoando, né? Mas louvado seja Deus, é isso mesmo, né? São pequenas coisas também que, eu, que Deus vai me colocar no lugar. Me humilhar não é me colocar no fundo do poço, né? É me Sim. colocar no meu lugar. Deus Aham. colocar no meu lugar. Porque só quando eu sou pequeno é que ele é grande, não tem jeito. Então, enquanto eu me achar poderoso, sábio, eu não vou enxergar Deus. Eu lembro uma vez, dos vídeos do padre Paulo Ricardo, não sei se foi o que o Diego compartilhou, que o padre Paulo, ele é uma pessoa extremamente inteligente, fala diversas línguas, ele Verdade. vê as coisas, assim, parece que ele capta as coisas muito rápido, então ele é extremamente inteligente, e ele fala num desses vídeos que ele ensina a orar, que ele pede a Deus humildade para que isso não seja, esse desejo do saber, não seja maior do que a vontade dele de ser santo, né, de se unir a Deus. Então, às vezes, a gente tem que se humilhar mesmo, e é difícil reconhecer isso. E eu acho, assim, e eu comecei a procurar essa questão dos temperamentos, foi depois que eu comecei aqui o Castelo Interior, aqui com o Santos Ronaldo. Não tenho lido tanta coisa assim, mas fiz também um curso dos 4 temperamentos do Padre Paulo, recomendo. E é bacana que ele olha pelo lado da santificação, né, não só do lado psicológico, digamos assim, mas olhando pelo lado da santidade, como você identifica seu defeito dominante, né, seu ponto forte, e como trabalhar isso. Isso me ajudou muito, assim, tem me ajudado. Ainda falta muita coisa. Nossa Senhora, minha esposa toda hora fala comigo, e eu dou graças a Deus por ter uma esposa assim, né, que ela fala assim, é assim que você quer ser santo? É assim que você quer ser santo? Toda hora ela fala isso. Ela acabou de chegar aqui, já tá rindo aqui, ó. Tá certo, é Mas é isso isso, mesmo. então, eu gosto quando ela me cobra, tem que me cobrar, né? Aí, tá vendo as pauladas que eu tomo, Maria Carmen? Né, mas todo mundo toma essas pauladas, isso é verdade. Agora, Mas é isso. assim, é, tem uma dúvida que eu gostaria de colocar aqui para vocês, que eu sempre fico pensando, porque tem uma parte lá de oração que a gente fala assim, rezar, lá da missa que a gente fala, rezar pelas pessoas que somos obrigadas. Quem são essas pessoas que nós, e aquelas que nos pedem? Quem são essas pessoas que nós somos obrigados? É a nossa família? Quem que é? Minha digníssima soprou aqui, que eu achei interessante. Ela falou assim, por aquelas pessoas que nos odeiam. Eu gostei da resposta dela, né? Eu acho que a gente pode pensar, Por mas aquelas que somos obrigadas, né? Pode ser, né? não, é a forma dela de pensar, mas eu gostei. Falei assim, nossa, bacana, né? Então, aquelas pessoas que nos perseguem, não, então essas eu vou rezar, mais do que nunca. Mas eu também, assim, eu vou chutar, mas eu acho que nós, como cristãos, como católicos, acho que a gente tem uma obrigação muito grande, assim, de rezar pelo Papa, pela nossa igreja. A igreja digamos assim, é uma instituição, né? Mas acho que rezar pelo Papa, pelos nossos sacerdotes, eu acho que, eu acho que pela nossa família, eu acho que é mais que o meu, eu acho. Obrigação. Eu acho que é Eu uma obrigação. sempre que eu confesso, eu falo assim, vou perguntar isso para o padre. Aí eu saio da confissão e esqueci de perguntar. Mas como vocês são bem entendidos nessa questão, eu fico muito assim sem entender. É rezar por aqueles que somos obrigados e por aquelas pessoas que nos pedem. Ok, as pessoas que nos pedem. As pessoas são obrigadas, eu penso assim, será que é família? Mas eu acho que você abriu até um leque aí a mais, né, Wendel, que é os padres, os sacerdotes, o Papa. Eu acho que, de uma certa forma, a gente é obrigada obrigada, entre aspas, né, a rezar por eles, pela santidade deles também, né, porque a nossa igreja é muito dividida, infelizmente. Mas é a minha opinião, tá, Maria Clara? Por favor. Não, tudo bem. Mas fica aí essa questão para vocês pensarem também. É, depois, né, alguém que tiver alguma resposta. Mas eu gostei dessa sua resposta, viu, Wendel? Eu acho que veio bem. Teve uma vez, eu tive um problema, numa antiga área, eu tive um problema com uma pessoa que até hoje eu não sei qual foi o problema. E, porque ela mudou, assim, completamente comigo. E eu fiz uma viagem a trabalho, isso eu compartilhei lá no Castelo Interior, naquele grupo.
Aí eu fiz uma viagem a trabalho e, e aconteceu uma situação lá onde ele descobriu uma pisada de bola minha, digamos assim, né? E em vez de ele falar comigo, né, falou assim, ele já não estava bem comigo, né, nem conversando mais, o necessário. Ele expôs a situação para a gerência inteira, ele mandou um e-mail, eu isso fora, né, ele expôs ali e colocou a situação para a gerência inteira, né, falou, olha, o integrador e tal, o integrador era eu, né, participou da reunião, foi definido isso e ele não repassou essa informação para todo mundo. E assim, era uma coisa que não ia causar assim tanto impacto. Mas, enfim, ele aproveitou aquela situação, porque ele não estava bem comigo, e era nítido isso, né, que ele estava querendo me derrubar mesmo. E, e aí Deus me humilhou, né, eu voltei da viagem, falei com o meu supervisor, e eu tinha um relacionamento bom com o meu supervisor, e esse cara estava dando trabalho, tá, Maria Carmen lá, e aí fui falar com o meu supervisor, né, da situação, falei, olha, o que que ele fez? Ele me queimou, por que que ele não me ligou? Eu ia explicar para ele e tudo, né, ele falou, olha, tá ficando difícil o relacionamento, conviver com o cara, né? Eu tinha várias áreas embaixo dele. Aí ele foi e falou, não, se você quiser, tem uma vaga na outra área. Tipo assim, o cara que tá incomodando, eu que tenho que sair, né? E aquilo doeu em mim, mas tudo bem. E aí, passado um tempo, eu percebi, assim, que eu tinha que rezar por ele. E comecei a colocar ele nas minhas orações. Falei assim, eu preciso aprender a mais, cara, porque eu não sei o que eu fiz para ele. Mas, independentemente disso, ele, além de não me perdoar, caso eu tenha feito mal para ele, ele está, né, tentando me prejudicar. Mas eu vou rezar por ele. E aí eu acabei mudando de cidade, ele continuou lá, mas na mesma empresa, e aí ele esteve aqui, na unidade que eu trabalho aqui, e me veio ao coração, falou, vou lá cumprimentar o cara. Eu só cheguei lá, falei, e aí, fulano? E estendi a mão para ele. Ele tomou um susto, porque eu saí de longe, assim. Ele tomou um susto, mas me cumprimentou, e aí, tudo bem? Tudo jóia e tal. A partir dali, eu tive algumas experiências com ele, ele foi mudando aos poucos, e em 2020, eu fui fazer uma viagem a trabalho, fiquei um mês fora. Quando eu cheguei lá, quem estava lá? Esse rapaz. Convivi com ele um mês lá. Ele estava um doce de pessoa comigo. Mostrou até fotos dos dias que a gente saiu no happy hour lá, falou, você lembra esse dia que a gente estava lá? Do nada. Então, assim, orar por aqueles que nos odeiam faz diferença. Porque Deus toca, Deus toca. Eu normalmente, ultimamente, eu ando pedindo a Deus para as pessoas aquilo que a gente, que se quer o bem da pessoa, você pede o máximo que você consegue pedir. Então, eu ando pedindo muito a santidade das pessoas, que Deus te leve a ser santo, que Deus. Então, assim, se o ápice da nossa vida, né, se nossa vida deságua na santidade, se o ápice da nossa vida é a santidade, então começa a pedir pelas pessoas, pela santidade das pessoas, né? Às vezes você tá lá, você não sabe o que pedir, a pessoa não muda e tudo. Às vezes, ao invés de pedir, fala assim, Senhor, que ela perca tudo para ver se ela acorda. Eu falo, Senhor, dá o que É, essa pessoa precisa para ser santa. Eu não sei o que que é, mas Deus sabe. Então, Deus é que sabe. pode ficar por aqui, então. Né? Terminamos, graças a Deus, primeiro grau de oração. E vamos iniciar. Ah, pessoal, uma coisa. Eu tô indo pro Brasil próxima segunda-feira. E eu vou estar viajando na segunda-feira à noite. Então, eu não vou conseguir, né, ter o nosso encontro, né, iniciar o segundo grau de oração. E eu ainda vou estar no Brasil na outra segunda-feira. E na outra segunda-feira vai estar bem apertado também, que eu vou estar em Brasília, a gente vai estar mexendo com visto lá. Então eu também não sei se eu vou conseguir, também por causa da internet do hotel. Eu lembro a última vez que eu trabalhei na internet do hotel lá, estava bem ruim a internet. Então assim, eu não sei se eu vou conseguir nos próximos próximas duas segunda-feiras, mas eu já vou deixando informado no grupo, tá bom? A próxima segunda-feira é certeza, não vou conseguir. A outra eu ainda tô para dizer para vocês.
como que vai ser. Mas a gente mantém o nosso relacionamento, que é muito gostoso lá no nosso grupo de WhatsApp, né? A gente tá caminhando junto, tá vivendo as coisas juntos, experienciando as coisas juntos, sofrendo os castigos juntos de entrar no WhatsApp, entrar nos vídeos aí, nas distrações. Vamos caminhando junto, segurando um na mão do outro, né? Um trazendo o outro para junto de Deus, para ser santo, né? Eu não quero ser santo sozinho, eu quero, se Deus me dá a graça de ser santo, pegar na mão de todo mundo e sair trazendo, né, todo mundo comigo, para ser santo também, né? E vamos junto, né? Esse é né? A Santa Teresa fala da importância desse grupo de pessoas que querem esse mesmo objetivo e fala da importância de ter uns mais avançados que o outro, que esses mais avançados puxam com outras pessoas consigo, né? Para junto de si. Então é bom que nós aqui empenhamos bastante a sermos santos, porque aquele que estiver na frente leva os outros, né? Não deixa os outros para trás, não. Vamos ser santos juntos, vamos fazer uma família de santos aqui para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a igreja de nosso Senhor está precisando muito de santos, né? Então é isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Por favor, rezem por mim para que eu seja santo muito rápido. E eu estou rezando para todos vocês, para que vocês também sejam santos bem rápido, para a glória de Deus. Um abraço, fica com Deus e tchau, tchau.